felizes por estar aqui com vocês essa manhã, e principalmente porque a gente vai começar essa série nova falando sobre esse, que é um dos personagens mais amados de toda a Bíblia, José. E José é tão importante que a história dele está contada no livro de Gênesis. Vocês sabem que no livro de Gênesis conta-se a história de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de grandes homens de Deus, até de Enoque. Mas sabem de uma coisa? De todos os personagens que existem registrados no livro de Gênesis, aquele que a Bíblia dá maior destaque é José. Porque José foi uma pessoa diferenciada. A história dele é digna dos maiores lançamentos de Hollywood. Uma história realmente fantástica. E através dessa série de 6 episódios que nós começamos hoje, você vai ter, através da história de José, lições que vão te ajudar para que você tenha encorajamento nas suas batalhas, para que você seja fortalecido nas suas lutas e principalmente para que você tenha um reavivamento espiritual e possa se encontrar com Deus através da história desse grande homem, esse grande personagem bíblico. E eu quero começar lendo para vocês o capítulo 37 de Gênesis, que é o que introduz a história de José. E a Bíblia em Gênesis dedica mais ou menos 13 capítulos só para contar a história de José. E a história começa assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Agora preste atenção nesse verso, verso 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Repare que ele tinha várias mulheres. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. De acordo com a Bíblia, José, ele era o filho mais amado do pai. Mas eu não sei se vocês repararam que quando a Bíblia vai introduzir a história de José, ela diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, parece que a Bíblia vai falar a história de Jacó, mas conta para você a história de quem? De José. É como se a Bíblia estivesse dizendo para você assim: você quer entender como foi a vida de Jacó? Você precisa saber o que aconteceu com José. E se você quiser saber como foi a vida de José, você precisa entender o que se passou na vida de quem? De Jacó, que era o pai de José. E eu quero dar rapidamente para vocês um pouquinho do contexto histórico da família de José. Repare que é o seguinte: o nome do pai de José era como mesmo? Jacó. E o que significa o nome Jacó? Enganador, usurpador, trapaceiro. Esse é o significado desse nome. E infelizmente Jacó, o pai de José, foi assim. Ele enganou o próprio pai, saiu fugindo da terra, viajou distante, chegou na casa do tio dele que se chamava Labão. E quando ele chegou na casa de Labão, ele viu lá na casa de Labão uma moça muito linda. Se apaixonou, ganhou o coração dele. E aí Jacó pensou assim: bom, eu preciso fazer de tudo para conquistar essa moça. E ele conversou com o pai, e o pai falou: olha, você tem que pagar o dote, você não tem dinheiro, então vai trabalhar 7 anos para mim. Jacó trabalhou 7 anos a fio por aquela jovem Raquel, que seria futuramente a mãe de José. E quando terminaram os 7 anos, Jacó se casou, e naquela época o casamento era diferente, as mulheres vinham com véu no rosto, e Jacó se casou, foi para sua tenda, teve a noite de núpcias, e quando ele acorda, olha o susto, quem estava do lado dele não era Raquel, era a irmã mais velha de Raquel, que era Léia, e de acordo com a Bíblia, Léia não era muito bonita. Vocês imaginam a decepção do Jacó, né? E ele levou um susto na hora que ele acordou, né? Que a gente sabe, quando acorda descabelado, acorda com bafo, né? Ele acorda e ainda a mulher é feia, né? Aí ele levou um susto. E aí o que aconteceu? Aquilo decepcionou muito Jacó. Porque Jacó tinha enganado o pai dele e agora ele foi enganado por Labão, que seria no futuro o avô de José. Eu quero que você já repare o seguinte: olha a característica genética que José herda. O pai era enganador. E o avô? Enganador também. E agora, o que acontece? Jacó combina com o pai, consegue receber Raquel, tem que trabalhar mais 7 anos para ela. E aí o que é o problema? O problema é que agora Jacó não tem uma mulher, ele tem quantas? 2. E o problema fica pior, porque as duas não se batem. Uma tem raiva da outra, inveja da outra, porque a Léia teve 7 filhos, 6 homens e uma mulher que se chamava Diná. E a Raquel não tinha filhos. Na época, era uma vergonha muito grande não ter filhos. E Raquel pensou assim: já sei, eu tenho a minha serva aqui, uma moça bonita, jovem,
vou dar minha serva para se deitar com meu marido e eu vou ter filhos através dela. E ela fez a proposta para Jacó. É interessante que você não vê na Bíblia Jacó reclamando da proposta, né? Ele vai para cima e tem filho com a menina. E aí, dali a pouco, o que acontece? Acontece que a Leia viu aquela cena e também ficou com inveja, e deu a serva dele também para Jacó. E Jacó de novo não reclama e tem filho com a mulher de novo. Então agora não são mais 2 mulheres, são quantas? E o problema não são nem as 4 mulheres, o problema são as 4 sogras, né? Brincadeira, né? São 4 mulheres. Gente, imagina que lar difícil. Era intriga, era briga, era confusão para todo lado, porque os meninos de uma brigavam com os meninos da outra, era aquela crise toda, e de repente, num determinado momento, o que acontece? A Raquel, Deus abençoa ela e ela tem um filho. E Jacó já tinha tido 10 filhos e o 11º nasce, José. E quando nasce José, o pai estava encantado, porque era o filho da mulher que ele mais amava. E de acordo com a Bíblia, ele já era velho quando teve José. E agora o Jacó começou a dar aquela paparicada no José, né? É o filhinho da mamãe, o filhinho mimado. E a Bíblia diz que quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele ia e contava pro pai: pai, o fulano fez tal coisa, né? Eu não sei quantos de vocês aqui que têm irmãos, mas quando a gente tem irmãos e a gente faz alguma coisa errada, a gente pensa assim: vou encobrir aqui, não conta pra mãe, né? Daí quando a mãe chega em casa e fala assim: mãe, o fulano fez tal coisa, a gente fica doido, né? E José, de acordo com a Bíblia, ele contava o que os irmãos faziam de errado. Só que a Bíblia diz que o pai deu uma capa bonita para José, e José agora andava e desfilava com aquela capa, e essa capa era a capa dos reis, a capa de quem tinha autoridade. Era como se o pai estivesse dizendo: José, para mim, embora os seus irmãos sejam mais velhos, você é o mais importante. E aquilo gerou um sentimento de ódio no coração dos irmãos. Os irmãos ficaram cheios de ressentimento. E os irmãos de José, gente, eles não eram pessoas que se cheiravam, viu? Vou contar para vocês a história deles. Sabe a Diná, aquela mocinha que foi filha de Jacó? Um dia eles estavam lá numa cidade chamada Siquém. A Diná ficou sabendo que tinha um bailão na cidade e decidiu dar uma volta, né? E foi pro bailão. E quando ela chegou na cidade, ela conheceu um rapaz, e o rapaz não respeitou e violentou ela. O rapaz era o filho do rei de Siquém, só que ele não sabia que aquela menina tinha 11 irmãos, gente. E daí, quando contaram para os irmãos inventaram uma conversa, enganaram o povo, e depois 2 deles, Simeão e Levi, entraram na cidade, e só os 2 mataram todos os homens que tinham naquela cidade. Eram pessoas cruéis, terríveis. Esse foi o ambiente em que José foi criado, um ambiente totalmente complicado. E aí você fala assim: pastor, eu fui criado num lar difícil. Eu sei, eu estou falando hoje aqui para pessoas que foram talvez abusadas quando eram crianças. É possível que eu esteja falando para pessoas de um lar que não houve fidelidade, que o seu pai ou sua mãe não permaneceram fiéis aos laços matrimoniais. Eu sei que eu posso estar falando para pessoas aqui que tiveram grande dificuldade dentro da família, grande dificuldade dentro do lar. É possível que você traga traumas da sua infância e você se sinta obrigado a repetir aqueles problemas que você viu dentro da sua casa. Mas a história de José é um exemplo para você de que não importa a criação que você teve, você pode quebrar esses paradigmas e reescrever para você uma nova história. Porque embora José tenha sido criado nesse ambiente totalmente adverso, totalmente cheio de problemas, ele desenvolveu um caráter simétrico, um caráter bom, um caráter semelhante ao caráter de Jesus. E isso pode acontecer com você também. Seus pais brigavam muito, na sua casa não precisa ser assim. Você não teve uma boa relação com seu pai ou com a sua mãe, na sua casa não precisa ser assim. Deus quer reescrever para você a história. Deus quer te dar novas fontes, novas luzes, novos ares, para que você tenha uma família e um lar feliz. E aí a Bíblia diz que um dia Jacó dá uma missão para José: José, seus irmãos estão lá no campo cuidando das ovelhas, vai ver como eles estão. Não sei se Jacó ignorava a situação, mas acabou mandando o filho que ele tanto amava no meio de lobo dos devoradores. E José foi. Vocês conhecem a história, os irmãos pegaram José, rasgaram a capa, jogaram José numa cisterna, queriam matar José, mas um dos irmãos não deixou. E depois de conversarem um pouco, decidiram vender José como escravo para o Egito. E agora José, de filho amado, ele se torna agora um escravo, desprezível e odiado. Quando José estava naquela caravana, e aquela caravana se distanciava de seu lar, José podia lamber suas feridas, olhar para trás e pensar assim: um dia eu irei me vingar desse ato nefasto que os meus irmãos fizeram contra mim. Mas ele não fez isso. Ele decidiu buscar amparo e socorro em Deus. Ele olhou para um lado, não viu ninguém que pudesse socorrer. Olhou para o outro, não havia ninguém.
olhou para trás e viu à distância as colinas onde foi criado junto do seu pai, e percebeu que agora ele não tinha mais a proteção do pai. Olhou para frente, e o futuro era aterrador. Então ele decidiu olhar para o alto. E talvez José foi o primeiro que poderia dizer com clareza: eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. José decidiu se apoiar em Deus. E ele fez uma oração naquele dia. Ele falou: Senhor, a noite é escura, eu não sou mais o filho amado do pai, agora eu sou um escravo, mas eu quero dizer para o Senhor que não importa as circunstâncias, eu serei fiel. Eu não entendo por que eu estou passando por esse problema, mas eu sei que o Senhor sabe. E se o Senhor permitiu, o Senhor tem um propósito. Senhor, estou aqui, cumpra teus propósitos na minha vida. É possível que você também esteja passando por problemas hoje, passando por situações que você talvez não consiga compreender, passando por dificuldades muito grandes, mas eu quero dizer para você o seguinte: nada nessa vida acontece por acaso. Em todas as coisas Deus tem um propósito. E eu quero convidar você nessa manhã a fazer a mesma oração que José fez. Senhor, eu não entendo o meu problema, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu entrego minha vida ao Senhor, para que o Senhor cumpra em mim a sua vontade. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical, e aqueles que desejarem hoje fazer essa oração de José: Senhor, eu me entrego a Ti. Quero pedir que à medida que vocês ouvem esse louvor, vocês fiquem de pé, e no final nós vamos orar.